Olá, eu sou Lenir Nunes da LN Carreira e estou aqui para te entregar o melhor conteúdo para alavancar, potencializar e fazer você voar na sua carreira, nas suas escolhas profissionais. E na nossa proposta, o nosso podcast ele existe desde 2019 e principalmente nesse ano a gente tem se comprometido com temas onde a gente pode trazer pessoas que hoje já estão numa condição de prosperidade profissional na carreira, enfim, nas escolhas que fizeram, mas para trazer para nós um pouco dessa trajetória, desses desafios, as dores, os picos e vales que esse processo de trilha de carreira exigiu desses convidados e dessas pessoas tão queridas que a gente tem trazido aí e vai trazer ao longo desse ano. Então, não deixe de compartilhar depois dessa conversa, de compartilhar com alguém, seja através do YouTube, seja através do nosso Spotify, que são as plataformas hoje que a gente deixa disponível para você esses conteúdos aí acerca de carreira e escolhas profissionais. E o nosso bate-papo de hoje vai ser assim, conversa na sala de casa, tá? Com o Edson Cascais. E ele já tem mais ou menos uns 14, 10 anos mais ou menos que a gente acompanha, Ele está numa empresa que a gente acompanha também a trajetória de alguns executivos. E Edson, obrigada. Ô Leni, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você, é um prazer poder compartilhar a nossa jornada, o que a gente construiu, o que a gente acreditou, um pouquinho do que a gente faz e... Eu estou muito feliz em estar aqui com você. Vamos fazer uma boa jornada, uma boa conversa e... Tem bastante coisa aqui para te perguntar. Por favor, fique à vontade. Gente, eu não chamo ele de Edson, tá, gente? Eu chamo ele de Cascais, muitos chamam ele de Boca também, Mas o Edson, ele hoje ocupa uma cadeira de superintendência no Sistema Unimed Santa Catarina, 46 anos, isso. Manezinho, da ilha, isso. Todos os eventos que você vai, a nosso convite, tu vai de camiseta de mané. Isso. Filho de funcionário público, mas que teve a oportunidade de os pais entenderem que educação era investimento, e teve aí uma jornada bem bacana com mais 2 irmãos? Isso mesmo. Com mais 2 irmãos. Mas eu quero começar te perguntando, Cascais, quem é o Cascais que não está no LinkedIn? Porque as pessoas veem lá, a tua trajetória, como é que começou, mas quem é o Cascais que não está no LinkedIn? Quem é, Leni? Então vamos lá, tu já facilitou a minha vida, Já fez uma introdução. Quem sou eu, Eu tenho 46 anos, sou natural de Florianópolis e sou filho de funcionário público. E por que dou esse contexto, Porque é um contexto importante da gente entender o que é 25, 30 anos atrás, Então isso vai fazer parte da nossa conversa e entender que eu venho de uma época que eu tenho que estudar. A gente tem que estudar. A gente vem procurando, para a gente entrar no mercado de trabalho, inícios dos anos 2000, essa época que eu estou falando, final da década de 90, o caminho não se falava em startup, não se falava em acesso, se falava em o quê? Você ir acabar o 2º grau, eu acho que era assim que se falava, e vamos fazer um curso, vamos fazer uma faculdade, vamos ter o 3º grau. E já existia essa exigência, de sair... O mercado de trabalho já não contratava só 2º grau, era muito forte ali a figura do estagiário. O estagiário sendo envolvido tanto em organizações públicas, porque meu primeiro trabalho foi em uma entidade pública, a primeira que você sai da sala de aula e entra, a gente vai chegar lá, a gente chega lá. E então o objetivo de vida lá, então eu era manezinho, sou manezinho, filho de Florianópolis, ou você fazia concurso público, ou você abriu uma empresa, abriu um negócio, coisa de turismo, era isso. Mas você não tinha... administração? Então, aí o pai nos deu a educação. E aí eu queria, o que é a vida, fazer medicina, porque o que a gente quer, o que a gente tinha naquela vida, era ser médico, advogado, ou ser funcionário público. A gente era as profissões, não se falava em tecnologia, não era TI, era programação. Eu só estou tentando trazer porque era um contexto, mundo E é engraçado, diferente. Porque Santa Catarina e aí já é um pouco diferente. Totalmente, e aí que tá, Leni? Mas é uma característica. Eu sempre falo, Santa Catarina é um país, ela não é um estado.
E aí é um outro tema também, mas nós temos 7 milhões de catarinenses e a maior diversidade regional e cultural. E por isso que faz Santa Catarina ser incrível. A riqueza do Oeste, o turismo do litoral, a riqueza de Joinville, vários polos de várias indústrias diferentes. E a nossa lá era isso. Era essa E característica. aí cada um tem uma jornada, né? E aí eu fui fazer medicina, imagina, não deu certo. E passei para administração. E na Universidade Federal de Santa Catarina. E ali começou a minha jornada. E assim, Leni, outra coisa, dei aula já depois e entendo que na primeira, na segunda, na terceira fase, tu ainda está se entendendo. O meu plim foi na quarta fase, quando eu entrei chamava-se Ação Júnior, era uma empresa júnior que já... Que legal, é um movimento, é muito legal, porque a universidade ela te dá a academia e faltava o link da prática, por isso que vem os estágios e as empresas. Então o objetivo era, putz, que legal, cara, é isso que eu quero. Eu estou dando consultoria, eu estou entendendo de processo, fala-se de pessoas. Cara, que legal, ajudar por aqui. Aí tu tem que entender o que tu vai fazer na vida. Tá ainda descobrindo as possibilidades. Tudo muito novo, né? Então, e a gente não tem que ter nada. Digo assim, não se adquira nada. Nenhum patrimônio. Adquira esse conhecimento para depois tu adquirir patrimônio, porque tu não sabe o que tu quer fazer na vida ainda. Mas alguns a ordem é diferente. É louco, né? É louco. E aí entra nós mais experientes, não mais sábios. Sim. Eu sempre digo isso para eles. Tu pode ser mais sábio do que eu. Eu só vivi mais, então probabilidade de eu errar é maior. Aí o cara olha para mim, ele faz sentido, mas não significa que eu tô certo. Aí eu inosei ou dei para eles outros caminhos, ouvir mais. Hoje eu tenho que ouvir mais. Antes eu falava mais, por isso que meu apelido era Boca. Hoje meu apelido é Cássio. Meu Deus, eu era mestre de cerimônia, era chefe de classe, era o cara que ia no DCE reclamar de condições. A liderança, de alguma forma, já estava ali, Eu acredito muito nisso, Lenir. Eu gosto de escrever, né? Porque a gente consegue devolver, às vezes, por atos ou também, assim, no seu momento, escrever artigos e tal. Eu tenho um que fala sobre a liderança, ela tem o ser e o se fazer ser. Então, às vezes, tu não consegue fazer o Neymar. Ele já nasceu Neymar. Tu consegue melhorar o Neymar. E, às vezes, tu não consegue melhorar o Neymar, porque o comportamento humano, mas ele tem um talento. Então, ser líder é uma série de predicados que vai amadurecendo com a vida. Porque tu não nasce líder. É difícil. E a liderança... Tem um livro que eu adoro, que é o Pipeline da Liderança. Do Rancharan. Cara, esse livro, Leni, ele abriu e ele fala os níveis de liderança e faz tu entender o quê? Ó, a leitura de novo, ou ela vem, ou o conteúdo. Sempre a referência, né? Claro, eles estudaram isso. E é legal, Cascais, tu trazer isso, porque às vezes as pessoas pensam assim, nossa, Rancharan, Pipeline é muito técnico. Não, é leitura para compreender até se eu quero ser líder. Meu Deus! Então, vamos lá, eu já na faculdade, administração, procurando emprego. Fui pro BESC fazer um estágio. Passei, entrei numa entidade pública de nada, são modelos, são padrões. Eu tô falando de 20, 30 anos, sem tecnologia. Eu fui fazer processamento de cheques. Não se fala em mais cheque hoje. Então, o Edson não pode ser de 20 anos, não tem que ter as mesmas habilidades e aptidões dos 40. O mundo já transformou. E dentro dessa minha jornada, apareceu a oportunidade de fazer um estágio na Unimed Florianópolis. Você entrou como estagiária, Eu comecei em 1999, eu entrei em março de 1999, e assim, a Unimed Florianópolis era que dava, olha que engraçado como já vem dentro da essência da cooperativa, né? É uma característica, porque outra coisa que eu digo, você escolhe a sua empresa, não é a empresa que escolhe você. Então tu não fez medicina, mas foi trabalhar com médico. Aí médico. Vem a primeira linha, era o melhor plano de estágio para os estudantes de administração, todo mundo queria, era carga horária de 6 horas, tinha vale alimentação, você está entendendo que não é só às vezes, é o ecossistema que te dá. E Florianópolis não tem indústria, nós não somos serviço ou turismo, ou abrir o seu negócio, ou ir para fora. Só que a gente não queria ir para fora, a gente quer ficar na cidade, quem não quer, né? Que a sua cidade cresça, quem não quer fazer e devolver. Mas às vezes não é o momento, a gente tem que sair, voltar. E nisso eu entrei na Unimed Florianópolis, foi uma experiência assim, aí eu tô aqui até hoje, né? São 25 anos dentro do sistema Unimed, aí você trabalha nas organizações, você começa a entender processo, você entende que TGA do que a Venato, né? Que foi nosso primeiro professor.
É diferente. A vida, ela começa a te teoria mostrar. sai da teoria e começa a Fundamental, né? Fundamental. Nenhum médico entra, fala com a gente ou cuida de um paciente antes de fazer residência ou treinar com bastante gente, né? E às vezes um estudante de administração é colocado à prova, ou um profissional, não vou falar só de administração, mas de outras profissões, é colocado à prova, às vezes sem uma prova de suficiência, sem entender como funciona a dinâmica do mercado de trabalho. Para mim era obrigatório, Leni, que dentro da grade tinha que ter, assim, profissão. Qual você vai ser, sabe? Alguma coisa que o cara entendesse. As organizações fazem parte de todas as profissões. Exato. Você tá inserido. Tem espaço para... E que é legal, sabe, Cascais? Porque tu tens muito... E eu queria até que tu trouxesse um pouquinho, porque tu já começa atuando na área de relacionamento. Perfeito, né? Perfeito. Então, assim, eu acho que essa é a tua essência, né? Quando a gente pensa na tua figura, é uma pessoa de relacionamento, é uma pessoa de interação social, né? Mas tu sempre traz essa questão da leitura. E é engraçado porque sempre que a gente conversa, tu traz uma indicação de alguma coisa. Então, a evidência de que a leitura, do que o estudar, permeou, né? E tu estudou um pouquinho, né? Então, o que aconteceu? Então, vamos chegar, estava com 22 anos, 21 anos, estava trabalhando na Unimed de Florianópolis, era estagiário. E aí, uma coisa que eu digo pra gurizada, assim, um passo de cada vez. Se você pegar o atalho, a queda é maior depois, e aí teve algumas etapas que tu não seguiu. Tem gente que tem o atalho. Mas não é porque ele fez o Big Brother que eu vou fazer também. São atalhos. Hoje tem muito influencers. Mas não pode ser, não se espelha só, olha para cima pro teu papai, pra tua mamãe, olha pro teu entorno das pessoas próximas de você. E aí eu digo algo, aquilo que teu braço pode alcançar. Porque, tu pode alcançar um livro, pode alcançar... é difícil. Tu acha que era fácil ficar estudando? Tu acha que eu não queria ficar se relacionando? Tu acha que o jovem... A gente é jovem. E no jogo do Havaí? Tu acha que eu não queria ir no jogo do Havaí? Mas eu participava muito dos movimentos, eu gostava daquilo. Mas, Leni, entendi, meu pai e minha mãe sempre trouxeram muito isso. E aí a gente vem e agradecer as pessoas que têm a oportunidade disso. Porque hoje o mundo está diferente. Então a gente ganhava livro e ia estudar. Eu fiz 5 pós-graduações. Tu gosta de estudar, Cascais? Eu até os 35 pós-graduações, dei aula para graduação, porque a aula era um elemento que me fazia estar conectado com a academia. Que legal. Eu acredito muito no tripé sociedade, corporação e academia. E, claro, e o governo para fazer o processo rodar. Mas o Brasil tem que ter academias, quando eu digo que são universidades, pesquisa. E eu acho que trazer essa contribuição, assim, já do teu olhar construído de negócio. E hoje eu consigo devolver isso no cargo que eu tô. Olha que legal. Mas eu só consigo devolver algumas coisas que eu tô hoje porque eu era militante da causa. Quando eu digo, eu acreditava quando eu era muito novinho. Então a linha continua. Então, academia é importante. Só que eu não conseguia dar aula. Porque o mundo corporativo, ele te consome demais. Sim. Aí são decisões que tu tem que ter na vida e momentos para tu ter na vida. Então você não é onipresente, por mais que você queira dar presentes a tanta gente. Aí eu vou... E eu vou... Não, aí eu tô estudando, eu não vou dar aula, e eu vou comprar minha casa. Só pra tu entender, eu tinha 30 anos, eu não tinha casa própria ainda. E tá tudo bem, tu tava adquirindo outras coisas. Eu não sei se eles ainda chamam, Leni, até minha geração canguru, porque eu tava dentro da bolsa do meu pai e da minha mãe. Eu era, naquele momento, tá, pra vocês entenderem, com 28 anos... Eu tinha 29, eu morava com meus pais, eu tinha um quarto na casa que tá tudo certo, e os meus bens que tinha era para adquirir pro quarto, eu não tinha a cabeça para entender. Então era o Edson, tudo certo e tal, mas não tinha nenhuma perspectiva assim de sair, tava meio maluco isso, eu olhando isso, como eu demorei, né? Mas são escolhas também. Não, são caminhos, cada um tem o seu. Exatamente. E aí veio, eu já para entender também, com 28, eu fui coordenador muito cedo na Unimed. É isso, aí a carreira dentro da Unimed de Florianópolis, como eu gostava de gestão e já consegui entender que, olha, o resultado é consequência das pessoas, então por mais que... Não, são pessoas. É a pessoa que vai gerar o resultado, seja ele financeiro, seja ele o que for. Então a cabeça já era cuidar das pessoas. Então com 21 anos, eu fui coordenador. A primeira cadeira de gestão foi em 7 pessoas, 7 mulheres, eu um menino mesmo, tênis, tal. O cara olhou pra mim, tem que usar calça jeans. Acho que nem tinha, porque tu tem que usar, tinha um fardamento mais bom, e tá tudo certo.
E eu lembro, como eu estudava, né? Por isso que eu fui um dos escolhidos, eu fazia administração, então ele viu que é um cara tudo certo, deve ter visto alguns elementos, e assim mesmo, você vê alguns elementos e você aposta, pode dar certo ou dar errado. E eu lembro que eu fui numa palestra do seu Jorge Freitas, então presidente da Intelbras, isso que a universidade proporciona, essa troca. Mas sabe o que eu queria pegar, Cascais, assim, às vezes, eu também já fui para a sala de aula, né, e às vezes eu vejo o aluno assim, nossa, mais uma palestra, nossa, mais um evento, né, mas é um momento de construção de conhecimento e de criticidade também. Eu ouvi o dono da Van, quando ele estava começando. Que legal! Isso lá, a universidade fazia, era seminário, nunca me esqueço o nome da disciplina. Seminários avançados. Meu Deus, aí nós tínhamos que trazer os palestrantes, eu achava assim, olha, o professor inteligente, hein, brother? Pô, esse é o princípio da terceirização. Cara, ele fazia a gente correr, a gente tinha que ir no RH. Não conseguimos o Jorge Freitas, porque o Jorge Freitas foi lá. A gente foi no RH, a gente marcou horário. A gente foi, que era da universidade, que tem uma matéria. Aí um conhecia, a Florianópolis, como conhecia, mas cada um trouxe uma empresa diferente. Eu lembro, como se fosse hoje, o cachorro-quente do bar. A gente tinha uma praça na universidade, tinha um cachorro-quente. Eles levaram o cara do cachorro-quente para falar como é que se fazia, como é que era, cara. Como era a gestão do negócio dele. Eu tô lembrando, eu compro salsicha todo dia, naquela época não tinha os atacadistas, e ele contava qual era a experiência dele de ser um microempreendedor. Olha o que o professor... Massa, mas olha o que o professor traz, né? Ele traz um microempreendedor, a gente trouxe a grande empresa... O grande varejo. O grande varejo. E dessa palestra, para não perder a linha, o Jorge, cara, eu tenho um RH, eu tenho um monte de funcionário. Naquela época, a Intelbras, Leni, ela produzia telefone pra gente entender. É outro mundo. Só assim, isso, né? Só isso, telefone. E o RH clássico da década de 90. Quadro de mural, smiles de funcionário, feliz, porque o cara vinha... E era aquilo, né? Eu olhei aquilo, eu chegando como coordenador, minha sétima... Clima organizacional. Era isso que se falava. Não se fala mais em clima organizacional. Essa expressão clima, ela já tá no subentendido, né? Mas aquilo tinha que se preocupar. Eu fui lá, Lojas Americanas, comprei um muralzinho, aquelezinho, mas tinha uns smilezinhos. Ó, Janice, Tânia, Marta, eu lembro como se fosse hoje. Foi, cara, e ali a gente começa a conectar as pessoas. Tu colocou um muralzinho na entrada. Simples, mas simples. Com o orçamento da tua área? Nada, foi com o meu dinheirinho, pô. Vai chegar lá no 200 do departamento de compra, tu quer, imagina, tu chegar, eu quero botar. Pra reembolso. Não, vai dizer que vai botar quadrinho pra ver se o funcionário tá feliz, bro. Mas tu acreditava que era uma forma de medir? Que era o seguinte, as pessoas, e aí é muito engraçado, né? Porque eu sempre quis fazer para entender a dificuldade das pessoas. Eu fui assistente, eu fui analista, eu fui coordenador, eu sentava do lado do colaborador e até hoje o processo, na verdade, ele só se tornou digital. Se tu fazia com 10 dedos, tu faz com 2, tu faz com 1, mas a lógica é a mesma. No meu negócio, eu não sou da indústria, eu sou do serviço, né? Eu tô nesse serviço há 25 anos, então eu conseguia entender as dores dos funcionários, dos meus, eu conseguia, e perceber que são pessoas. Não adianta, cara, a gente tenta padronizar, normatizar. E o que é legal, né, Cascais? Eu acho que trazer assim, ó, hoje as pessoas te veem já nessa cadeira. Então. Mas assim, o que foi importante, assim, enquanto características, enquanto competência, primordiais, assim, porque a gente fala muito assim, competências do profissional do futuro, né? Mas assim, na tua percepção e na tua construção no serviço, que também é extremamente competitivo. Perfeito. Né? Pô, hoje saúde, né? Perfeito. Mas assim, o que tu considera, eu acho que talvez o primeiro elemento, a primeira mensagem é essa questão de estudar, de buscar conhecimento. Mas assim, que competências assim tu considera? Vou trazer uma aqui hoje e eu consigo fazer isso olhando para trás, tá? Então é muito legal assim, porque eu vou olhar os erros e os acertos, né? Então eu vou primeiro falar de algo que eu tentava muito e vi que não dá para ser assim. Em um momento eu vi. Eu tentava ser melhor em tudo. É natural. Uau. Eu tentava ser o melhor no financeiro, o melhor no marketing, o melhor no RH. Natural, é natural. É o momento, né? Você não sabe, a administração é muito globalizada. Você se prepara para ser CEO. O grande momento, o grande ápice. Qual é o grande ápice de um jogador de futebol? Jogar na seleção brasileira. Não é? O resto é consequência. Sim. Qual é o grande ápice? O grande ápice de um cara que faz administração, que gosta disso. Cara, é ser CEO, é ser superintendente, é ser presidente. Eu digo, Leni, que a diferença entre executivo e empreendedor, que o empreendedor ele empreende com seu próprio dinheiro e um executivo, ele empreende com o dinheiro dos outros.
O nível de... Eu durmo tão pouco quanto um empreendedor, eu tenho uma estrutura, eu tenho 1.000 colaboradores, nós temos uma estrutura, mas eu sou empreendedor executivo. Mas a diferença, assim, e quando eu digo nessa linha bem simples, claro que é primordial, mas é com dinheiro de alguém, mas não me muda as minhas competências e habilidades, entendeu? E as minhas exigências, talvez tenha que ter outras características, mas, cara, nós somos Fórmula 1. Dores iguais. Nós estamos na Fórmula 1, eu posso estar na Ferrari, ele está na Williams, mas nós estamos no mesmo campeonato, é isso que eu quero dizer, no mesmo circuito, ó, uma analogia interessante. Com riscos também grandes. Diferentes, mas também grandes. Porque a gente pode até falar disso, quanto mais tu sobe... Com as suas dores. Né? Meu Deus, mais dores, mais frio é a montanha não é mais fria lá, não falta mais ar lá em cima porque é assim. Porque vai faltando, quanto mais tu sobe, mais vai. E tudo certo, mas... fez uma pergunta bem importante. Então, primeiro é a gente querer, às vezes, saber tudo, ocupar um espaço que não é nosso, não confiar na pessoa próxima. Engraçado, hoje eu não julgo mais o mérito de quem me traz a causa. Eu te contratei para isso. Cara, olha para mim, eu tenho que fazer algumas perguntas para a gente se entender, se a gente está no mesmo cara. Mas se tu tomou a melhor decisão de abrir uma unidade naquele espaço, tu tens teus elementos que te levaram àquilo. Tomadas. Como que eu vou julgar o mérito disso, ainda principalmente depois que é tomada a decisão, que tem um contexto sempre do momento. Quando a gente é mais jovem, a gente não entende, a gente não vê, a gente juíza de maneira equivocada, porque o pré-julgamento, ele vem mesmo, nem conhece, tu já tá fazendo um pré... Com lentes isoladas. Uma coisa hoje, como a gente está numa posição, as pessoas gostam e vêm, mas a gente às vezes pode se aproximar pessoas, eu também brinco muito com isso, porque os Smurfs e os Gargaméis, e tá tudo certo. E tá tudo certo. Daí os caras olham pra mim, cara, o que são os Smurfs, brother? Cara, os Smurfs é um de azul, cara, é um conjunto de bonequinhos azuis, pode ser tua empresa, pode ser tua família, pode ser tua igreja, pode ser teu time de futebol, que tem atribuições diferentes. Uhum. Opa, claro, imagina se todo mundo fosse zangado. Aí os caras olham pra mim e os seus Smurfs zangado. Então tem o zangado, tem o atrapalhado, tem o cozinheiro, tem o sorridente que atrapalha os outros, porque sorri demais, tem o malandro, tem o Smurfette, felizes da vida. Pô, beleza, bro. Só que eles têm suas características, eles respeitam umas às outras. E os Gargaméis nesse contexto? Existe na vida, porque vai ter pessoas... E aí é inerente à natureza humana, e nunca julgue alguém. Como nunca julgue alguém? Não julga, cara. Eu vou te falar que em São Paulo eu vivi alguns desafios diferentes, porque em São Paulo ele é mais... que depois a gente vai chegar lá, né? Ele é mais frio, ele é mais Avenida Paulista. Eu cheguei na Avenida Paulista. Eu ia dizer. Eu cheguei na Avenida Paulista. Mas tu não foi... Tu não pulou Joinville, né? Não, de Floripa tu veio pra cá. Qual cadeira tu ocupou primeiro aqui em Joinville? Aqui eu ocupei como gerente operacional da Unimed Santa Catarina, isso em 2008. Porque daí como é que aconteceu? Lembra que eu não tinha carro, que eu não tinha casa? Apareceu um chamado de vir trabalhar em Joinville. Uau. Só que ali eu tinha uma decisão a tomar. Eu ia para os Estados Unidos, ficar em em Canadá, ilha esquerda. Toronto? Não, na ilha, esqueci a ilha, daqui a pouco vem. Vancouver. Em Vancouver, eu ia ficar 2 meses num processo de imersão. Por quê? Eu não falava inglês, Leni, até hoje eu não falo, e naquilo me incomodava. Olha, lembra lembra que tu perguntou, eu vou voltar à pergunta que tu perguntou, eu queria fazer tudo bem. Eu não preciso do inglês para gerar minha renda ou para as pessoas, inspirar as pessoas. Eu preciso do inglês para fazer excursão quando eu for viajar. Para ir para Disney e falar com o Mickey, mas que engraçado, mas a gente naquela época tinha aquilo, era um desafio tão grande. Lembra o que é ser bom em tudo? O inglês é um exemplo disso. Ao ponto de eu lembro, como se fosse hoje, fazer um mapa da minha vida. Eu tinha 3 caminhos, porque eu ainda morava com os meus pais. Uhum. Eu ainda não tinha conquistado a minha independência financeira. Eu era um cara bem estudando, mas não conseguia. Eu pagava MBA. Não que hoje existe um incentivo das empresas lá, naquela época. Era do bolso. Era do bolso, meu programa era no bolso. E aí, fiz um mapa. Ou eu ia ser executivo, ou ia ser empreendedor, ou ia... E ser executivo, eu queria trabalhar na Avenida Paulista, porque já tinha o Roberto Justo, aí tinha que ganhar dinheiro. Tu pensa nisso. Essa ideia de que... É porque eu tava no caminho, né? Eu não ia ser mais médico, eu não ia ser mais advogado. E Florianópolis não tem empresa. Florianópolis não tem Leni, não é diferente. É uma cidade mais provinciana. Sempre lembro disso. Florianópolis estourou nos últimos 15 anos com tecnologia. Isso graças ao incentivo da Universidade Federal, da FEPESE, da CAT, tudo aquilo que vocês veem hoje. Fomentar isso. E agora o Ágora aqui, Joinville se movimentando. Mas isso é 15 anos, a gente tem 46.
A gente está falando de 25 anos atrás, 15. E aí, vim trabalhar no Grupo Unimed. Meu primeiro grande desafio, sair da cidade, manezinho numa outra cidade, e aí entra a Rancharan, entra a leitura, entra que eu tinha que ter outras habilidades, aí não é mais o quadro do mural, aí já são 100 funcionários, aí é uma cultura nova, e aí foi, eu só posso dizer que daí foi eu saí de ser o canguru da Dona Vera, que é minha mãe, venho para Joinville, abraço a cidade, fico 10 anos aqui. 10 anos antes de São Paulo? 10 anos antes de chegar em São Paulo. Aqui eu entendo o cooperativismo como um todo, porque eu abraço Santa Catarina aqui junto com a federação. Que legal. Tem um amadurecimento profissional gigantesco, então aí vem uma outra, né? Então, primeiro, não tenta ser bom em tudo, só que para eu chegar onde eu cheguei, eu sempre acreditei em pessoas em cima, eu sempre olhei em pessoas que eu podia tocar. Lembra que eu falei isso? Então, se eu lia o Kotler, se eu lia o Porter, eu perguntava para o doutor Edivar, e aí, doutor Edivar, o que eu faço lá em casa? E o doutor Edivar, que era o presidente da empresa, dizia para mim, e me olhava e me dava a direção. Não dizia o que eu tinha que fazer, essa era uma pessoa que eu seguia, via, e o doutor Edivar não é invencível. O doutor Edivar é uma figura que existe, mas representa todos para mim. Todos e eu digo doutores porque foram doutores ou não. É que eu não quero nomear todos. Mas porque uma característica do negócio, talvez que das pessoas. Os mais presentes, né? E a sucessão, né, Leni? Eles gostavam de devolver isso. É uma coisa que a gente vai ficando e vai entendendo, porque essa gurizada que tá vendo, e era eu, guri, eles só querem ter direção. E aí vem uma outra mensagem que às vezes não é o teu pai que dá essa direção. Que o teu pai te prepara para a vida. E outras pessoas te fazem seguir a vida. E aí eu acho também que nós temos que conectar essas pessoas. E não são muitas, tá? Não são muitas. Eu ia te perguntar. Não são muitas. Tu tem que ter poucas e boas, mas não muitas. Isso tá meio louco. Não. Ontem eu estava com um cara de Concórdia, falando sobre a vida. Ele é um anjo que cuida um do outro de longe. Você consegue entender essas conexões? Até já imagino quem seja. Então vamos. Mas o que é legal, assim, Cascais, esses insights, eu acho que remete muito ao que a gente fala de networking. Perfeito. Né? E assim, tu é uma pessoa de relacionamento, mas tu já trouxe aqui que não são muitos. Então eu posso conhecer muitas pessoas, me relacionar com muitas pessoas, mas na hora de escolher ouvir, eu ouço algumas. Perfeito. Isso, para ti, é fundamental hoje ter essas figuras vou chamar de mentor, tá? Pode ser. E mentores para momentos da vida, momentos diferentes da vida, né? É importante a gente escolher essas pessoas de forma que elas sejam referências naquela competência ou naquela habilidade que eu quero aperfeiçoar. E eu, às vezes, contrariado, eu preciso ouvir e pelo menos executar aquele conselho para experimentar? Os mais sábios conselhos que eu ouvi foram para eu não ir, não para eu ir. Olha que loucura. Que bacana. E assim, eu tenho essas leituras e essas clarezas. Não é agora, segura um pouco. Não. Difícil não é trabalhar com... É segurar leão, né? É segurar o ímpeto, é segurar o desejo, a vontade. E essa característica, ela nasce. Ela nasce. E o mundo corporativo, ele não é a velocidade do teu CPF, ele é a velocidade do mundo corporativo. É verdade. E aí, é tudo muito novinho, a gente é muito novinho, a gente não tem celular naquela época. É não verdade. se tem internet naquela época, é um outro mundo. Hoje são múltiplas gerações no mesmo ano. Na minha época eram 2 gerações. Era um baby boomer e a geração minha. Olha quantas nós temos agora trabalhando no mesmo ambiente de trabalho. E aí, Leni, vem tudo aquilo que a gente acredita e são pessoas. Eu digo que para chegar até onde a gente chega, tu tem que ter competência e tu tem que ter sorte. Tem gente que trabalha, tem gente que estuda, tem gente que poderia ter feito a mesma trajetória que a minha e não ter tido sucesso por N motivos. Não é linear. Não é linear. Ótimo. A gente estava falando antes, não é linear. Não é linear. Só que você pode mitigar isso e construir ele mitigando mitigar risco ou se identificando com pessoas, porque é engraçado, né? É engraçado. E hoje, olha o que eu vou te falar. Cara, eu preciso dessa molecada. Essa molecada, ela me retroalimenta. Eu tenho 46. E eu preciso da diretoria, eu preciso dos senhores, dos mentores, de pessoas com 20 anos a mais do que eu. Eu já estou na média. Eu preciso da turma de 70, de 60. Eles têm muito para me passar, eles têm muito para me mostrar. E essa turma de 20, eu estou pegando
Eles estão vindo. Então eu estou falando com os avós e com os netos. Essa geração, ela está na mesma organização. Que loucura. E aí, quando eu trago esse raio-x e essa fotografia, olha a responsabilidade que nós temos hoje, que é maior do que o cara de 40 anos ou de 50 anos que estava aqui, lá atrás. E aí, como é que eu cheguei aqui? Eu peguei um pouquinho de cada um. Eu fui pegando... na jornada, eu sou um cara relacional. Então, eu tenho que me relacionar com pessoas. E aí, na jornada, quando eu vim para Joinville, Dr. Alberto Gugelmin, que era o meu diretor, a gente começou junto trabalhando. A gente se olhou, acho que vai dar liga, né? Porque a gente tem coisas em comum. A gente é do interior. Aí ele, tu não é do interior. Eu sou, cara. Aqui o meu interior é cercado por água por todos os lados. É uma ilha, mas é o interior. Porque não é a capital. Aí que tá, a capital é São Paulo. A capital é Nova York. Nós somos interior, Lene. Nós conhecemos. Catarina, não, nós conhecemos sobrenome. Ei, eu sei quem tu é, da onde tu veio. Cara, a gente tem história, a gente estudou no colégio junto, cara. E não é. São Paulo é uma cidade que não tem CPF. É uma cidade que tu não tem. Eu trabalhei lá. É uma cidade que todo mundo te vê e ninguém te olha. Que não é. Enxerga, né? É louco. E aquelas pessoas não tiveram oportunidades na cidade delas. Isso que é o mais louco, assim, sabe? Tenho certeza que não era todo mundo que queria voltar lá. Poucos chegam na Avenida Paulista. Poucos chegam. Agora é Brigadeiro, Faria Lima, né? Poucos chegam na Brigadeiro. E os que chegam, quando chega lá, ei, cara, vamos voltar para cá. Foi isso que eu voltei. Aí nessa jornada eu conheci o Gugelmin, que foi... Aí eu acho que todo mundo, ninguém vai sozinho, né? Não tem como ir sozinho. Sozinho não existe, assim. Para qualquer lugar onde tu vai... Ele já foi teu diretor aqui. É que aqui começou uma nossa conexão, porque nós começamos uma jornada. Que ele veio de caçador para cá. Veio de Mafra. O Gugelmin era presidente da Rio Mafra e veio como diretor. E aqui, aí é o jeito Unimed, né? Porque eu e o Gugelmin, mas tem várias histórias. Essa é só a minha e a dele. Tem várias histórias no sistema Unimed. Ficou marcada até pelos últimos anos, tu muito caminhando Foi bem forte, ele, né? Mas todo mundo tem história. Todo mundo deve ser o Edson e o Gugelmin. Todo mundo tem seu Edson e o Gugelmin. Exato. E não é o Edson e o Gugelmin. Eu tô dizendo porque quem me conhece, ou a gente conhece... E aí, por quê? Só para vocês entenderem. A gente trabalhou junto na federação, na Unimed, a gente construiu, deu sinergia, deu empatia. Você começa a conviver no pessoal, é natural, porque... E você começa a entender que você não precisa fazer muitas perguntas, é só alguns olhares já. Porque você tem alguém que vai para a jornada. E ele foi para a vice-presidência da Unimed do Brasil. E ficando uns 4, 5 meses lá, ele me ligou, ele me chamava de Casca, né? Ô, Casca, tá osso aqui, brother, não quer vir aqui? Professor, meu Deus, vamos lá, vamos entender como isso tudo funciona. E eu fui morar 4 anos, 5 anos em São Paulo, no meio do Brasil. Então, aquilo que eu sonhei, né, Leni? Engraçado, né? Não é engraçado, né? Aquilo que eu escrevi um dia. De alguma forma, consegui, né? Aí eu acho que é que nem como é que fala? Uma atividade de colégio. Consegui tocar, sabe? Toquei, fiquei... Que eu podia estar morando lá até agora, eu podia estar lá naquilo lá. Mas não era tudo aqui. A gente vê... Não, é porque você tem que conquistar. A conquista faz parte, provavelmente deve ser uma das motivações da vida do ser humano é a conquista, né? Porque se você perde... Ele sempre falava, né? Um homem nunca podia ser menor do que os seus sonhos. Porque se você for menor do que os seus sonhos, você não tem mais o porquê. E nunca julgue o sonho de alguém, né? Nunca julgue. E a ambição, de uma forma muito saudável, né? No sentido de tocar e olhar assim, o que eu posso fazer mais? Sem passar por cima de ninguém, respeitando a lei do próximo, entendendo que tu não é um bom em tudo. Que o cara... Eu queria te perguntar, assim, Cascais, nessa época, assim, que bom conselho tu já tinha recebido? Da minha avó. Acredita nisso? Cara, isso era... Porque tu tava ali com 30... Não, foi antes, o conselho foi com 21. Lembra que eu queria... Com 21 quando começou. Com 30 anos eu queria ir para Boston e não fui vir para Boston. Só comentou com Boston, porque Boston foi o seguinte... Vancouver. Não, foi em Vancouver. Em 2001, 2 amigos meus, o Kleber e o Rodrigo, que eram filhos de pais mais abastados, iam para... Aquela época, não sei se ainda era muito comum fazer intercâmbio nas férias, os estudantes, passar 3 meses nos Estados Unidos, trabalhar em estação de esqui, para conseguir, aí tu trabalhava, isso, mas era bolsa assim que tu pagava $3.000, exemplo, e tu ganhava, sei lá, $8.000, pagava alimentação, aquela coisa. Tu saía em dezembro e voltava em fevereiro. Esses meus 2 amigos queriam ficar 1 ano lá, e eram os meus 2 melhores amigos. A gente fazia tudo junto. E eu disse pro meu pai e pra minha mãe que eu ia embora e não ia acabar a faculdade. Cara, Leni do céu, minha avó me ligou de Tubarão, minha família é de Tubarão, da minha mãe.
Se tem uma coisa que tu não vai fazer, ela, claro, eu tô lembrando, ela falou, tu sair daqui sem, tu pode sair, mas um dia que tu pegar a graduação, porque ela não tinha isso. Ela sabia, meu avô, né? Minha mãe não tinha. Então, para eles, eu sair naquele momento, não, tu não sabe o que a vida te espera lá fora. Esse para mim, a tua pergunta foi, essa minha resposta vem muito clara. E aí, eu não fui. O bico foi daqui até lá, porque eles iam para Boston. Um ano depois teve o atentado. 3, 4 meses depois teve o atentado. Foi 2001. Foi no ano, eles estavam lá, voltaram um mês depois. Só para tu entender, eles voltaram, não deu certo. Mas o meu projeto não era o deles, aí que tá. Isso talvez que é essa é a mensagem. E às vezes a gente fica assim, pô, o projeto é do outro, é o não é dele. É o meu sonho. Não é pra ir. Não é. E acolhe aquilo, engole o choro. Vai pro mas projeto. se a avó não diz, eu encaro pai e mãe, que é normal, tu vai naquilo. Eu tinha um dinheirinho, pô. Eu tinha um dinheirinho. E pergunta se minha avó estudou. Minha avó pegou um livro na vida. É outra coisa também. É outra coisa. E tu tem que se conectar, né? E a pessoa também, ela tem que se preocupar. Ela tem que pegar o telefone e dizer, não vai. Isso é atitude. E eu acho que por trás disso tá muito amor também, né, Cascais? Eu acho que às vezes o líder trazer isso para alguém que ele acredita na carreira. Eu vou largar para fazer isso. Puxa, ele não tá enxergando aquilo como próspero, né? E às vezes a gente acolher e retomar e recalcular o nosso Waze, porque o Waze veio agora, perfeito, né? Mas nesse momento tu recalculou teu Waze, né? E se manteve na jornada. Eu tive 3 cálculos de rota, então, e as pessoas têm que ter e olhar para trás. A primeira foi dessa, de ir para os Estados Unidos sem se formar na faculdade, era uma decisão. Tomei a decisão de me formar na faculdade. A segunda era ir para o Canadá e tentar e não vir para Joinville, que daí era o sair de casa. São decisões. Que não aconteceu também. Que não aconteceu, que eu vim para cá. É engraçado, a gente estava falando antes, tipo uma trilha, né? É um caminhozinho que foi. E aí fui para São Paulo, com aquilo, voltei. Desejo atendido, era meu sonho. E aí, sonho. Leni, mas eu acho que para mim o grande ensinamento da minha vida, cada um tem a sua, né? E cada um tem o seu momento, não aperte o momento, não aperta, cada um tem. Tudo isso que a gente viveu, eu perdi um grande amigo em vida, na jornada, em trabalho, no exercício, no propósito, que vira legado. E aí você ouve falar de legado, é legado, né? Propósito todo mundo larga igual, quem é que vai deixar para trás, né? Todo mundo larga querendo fazer o bem. Tudo certo, deixa os Gargaméis lá, tem os Smurfs, mas todo mundo, eu acredito que 9.9 larga, e cada um tem a sua. É deixar a marca. Então eu acho que o Edson hoje, pra gente chegar e entender quem... E aí você volta para Joinville. Eu volto para Joinville. 4 anos depois. 3 anos agora chego numa federação, meio de pandemia, chego diferente, chego já com um monte de coisa, mas chego com uma pasta de pessoas. E aí acho que também não é por acaso, não é que a gente vai ser, mas a gente aí tem uma missão, né? Quando alguém me dá um título de superintendente de pessoas, e aí a gente consegue. Aí eu falo isso em todo lugar que eu vou, Leni. E ontem eu estava jantando com a diretoria, estava falando aqui. Hoje nós temos um diretor médico de pessoas, um superintendente de pessoas, um gerente executivo de pessoas e uma coordenadora de pessoas. A gente para quarta-feira, umas 2 horas, para falar sobre pessoas. Que legal. Então não é nada por acaso, assim, não é nada. Então, tu traz isso na essência, né? Não, e aí se conecta com as pessoas, um Dr. Décio, um Michel, uma Márcia, porque tu tem que estar conectado. E ali a gente fala sobre pessoas, como reter talentos, como trazer mais, como discute. Às vezes a gente sabe isso eu acho que é nosso, ou como eu posso devolver isso para cá e para o cooperativismo, entendendo? Aí eu sou muito, que é a nossa essência, 25 anos, e o cooperativismo tem disso, né? Você atende, você vive o nosso mundo, são pessoas que gostam do modelo. E o modelo é relacional, o modelo é compartilhamento. Eu vou te fazer essa pergunta, acho que já tá me trazendo resposta. Eu acho que características que são fundamentais para dar certo no cooperativismo? Porque assim, quem ouve a gente, Cascais, tem gente de indústria, tem empreendedor, né? E eu vivo o sistema Unimed há 16 anos, tu vive há mais tempo, né? E me relaciono. E eu vejo assim que a cooperativa, ela tem características diferentes da indústria. Hoje, se eu quisesse fazer uma transição, uma movimentação de carreira aos 30 anos, o que seria imprescindível
para eu crescer numa cooperativa? Assim, que características, assim, ó, Lenir, sem esse DNA, Perfeito. tu não consegue entregar? Perfeito. Vou te dar... Saúde, talvez, já nesse contexto. Eu vou te dar, vou formatar a resposta dela. Num primeiro momento, só contextualizando que é uma cooperativa, e no segundo momento, são dois mercados bem diferentes, são comportamentos bem diferentes. Então, cooperativa. E aqui eu trabalho no segmento de cooperativa médica. Então, aí vem a primeira característica da cooperativa. Ela é dirigida por quem trabalha e quem produz. Ela não tem um dono. O foco dela não é o capital. Então, a Unimed tem no Brasil 350 Unimeds. Por quê? Porque um grupo de pessoas, médicos, disse, opa, deixa eu ajudar e melhorar a saúde da cidade e melhor a remuneração, a valorização do trabalho médico da cidade. Então, a primeira essência de tudo, eles se abdicam, ou eles trabalham junto na sua operação e vão assumir em Concórdia, Xanxerê, Chapecó, Criciúma, Joinville, e aí eu vou do Oiapoque ao Chuí. Então nós temos 50 anos nesse sistema de pessoas que nasceram para cooperar, que daí vem, porque não são todos os médicos, são alguns. Então o nosso sistema trabalha com o princípio, que daí não é redundância, da cooperação. O outro mercado não tem esse princípio, que o princípio não é da individualização. É assim, tá tudo certo, eles se tornam dois quando eles formam um grupo, mas eles são sozinhos, nós já nascemos um grupo. Então as boas práticas que o Edson aplica aqui na unidade de Joinville é replicada para todo o estado. Então eu não tenho que, a Leni entende como funciona o cooperativismo, então eu tenho que cooperar, eu tenho que acreditar. É DNA. É DNA, porque quem produz a riqueza é o próprio dono. Então, e o estado de Santa Catarina está no DNA do estado de Santa Catarina. É verdade. Aurora, grandes cooperativas de crédito que surgiram nos últimos 15, 20 anos, vieram do Rio Grande do Sul, Santa Catarina. É muito nosso. E aí a grande diferença da indústria ou do mercado capitalista como o mercado de São Paulo, que não tem cooperativista, aí eu posso dizer para o tio que é o individualismo. Então, eu entro hoje para socializar. E a informação que todo mundo fala, você sente na pele. E, por que você não me passou antes? Não, é meu, não é teu. E é nosso. Quem foi que falou que é nosso? Não, é do meu chefe. Oi, professor. Tudo certo. É o mundo, é o mercado e tu vai. Então, para mim... Mas talvez esse comportamento, ele tem um tempo de vida útil, né, Cascais? Ou ele tem... O processo de agregação dele não existe. Ele é desgastante demais. Ele te deixa doente. As empresas têm isso, todo e qualquer organismo que vive vai ter suas dificuldades. Então, uma célula, ela é sozinha, ela tem dificuldade. Pensa que é só uma e ela tem... Então, tu imagina nós que vivemos em colegiado. E aí, tudo certo. Mas a gente discute isso, né? O nível não é nível de saúde mental, é saudável mesmo. Não falo nem de saúde, eu falo de saudável. Não temos que ter uma carga de 8 horas, 9 horas, 10 horas. Ontem eu estava falando com... Imagina se todos os nossos... Deus é tão bom que não bota todos os nossos problemas num dia só. Porque se ele botasse num dia só, tu nem ia conseguir sair. É uma carga, né? Ele é tão bom, que ele consegue dosar isso ao longo de 12 meses, que te dá equilíbrio de fazer todas as coisas, porque senão tu se desequilibra. Exato. Então, o que eu acho que a organização tem que fazer, assim, e o que a gente busca fazer é não provocar desequilíbrio, né? Sim. É só... O compartilhar hoje, o individualismo talvez não tenha espaço. Não. Mas olhando para a saúde, eu vejo também essa questão de velocidade, né, Cascais? Porque assim... E eu vejo isso muito na tua característica. Eu estava falando isso, assim, essa questão assim, de experimentar rápido, errar rápido, corrigir rápido também. Né? Ao longo da tua trajetória, assim, acho que tem vários cases assim, de eu achei que ia dar certo, fui lá, fiz, não deu, pronto, tá tudo certo. Então vamos lá, né? Eu tô com 46, eu gosto de trazer isso, porque eu sou um executivo, mas em algum momento eu quis ser empresário. Que legal. Em algum momento eu vi, caramba, será que eu não posso contribuir em alguma outra coisa? Será que eu não posso fazer alguma coisa? E não é fácil friccionar, não é fácil fazer.
Eu acho, e o que eu posso deixar assim de mensagem, assim, e disso tudo que a gente conversou, né? O estudo, né? Não deixe de estudar. Se eu posso deixar quando tem hoje. E é legal, né? Porque eu fui voluntário, novamente a empresa que vem e que às vezes a empresa ela espeta em nós algo que a gente não consegue pegar. Aí tu vai entender o que eu vou falar. Eu sempre quis atuar no terceiro setor. Eu queria devolver, mas não sabia como devolver isso. Novinho, tá ligado? E eu não era em creche, não era levar, eu não sabia, não é? Porque a Unimed não era o meu jeito, não era a minha habilidade. Não era o jeito que eu tinha para devolver, como devolver, não era em creche. E cada um tem seu talento. Não, mas olha como isso é. E eu era presidente da Associação dos Funcionários da Unimed, e a gente arrecadava fraldas para creche, fralda geriátrica para asilo, roupa, e eu ia lá, vestido de papai, vestido de Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, a gente fazia, é muito disso. É a cara, tu vê, cara, até hoje eu faço isso na Unimed. Não, eu vou de Papai Noel aqui, a gente tem a ação dos funcionários, aí vai o Papai Noel, vai os gnomos, vai outros funcionários de Papai Noel, porque eu retribuí. Retribuir não tem. Vou compartilhar. Eu retribuir, tu devolver, assim, o altruísmo, né, se a gente for falar um pouquinho, devolver sem. E aí nisso, né, cara, eu não consigo. E aí me apareceu a Junior Achievement, que é uma entidade, uma ONG, e eu não conhecia, e veio, aí sempre tem seus mestres, o Otávio incomodado, porque o Otávio ele tinha uma turma que queria fazer, que eram os guri dele, tudo com 25, vou botar vocês aí para enxugar gelo, né? Já pra devolver, né? E aí, o que é a Junior Achievement? Uma ONG que ela trabalha com jovens entre 15 a 21 anos na formação deles. E aí você se torna voluntário para ser professor. Escola pública. Já estava o Evandro na época? Já? Sim, o Evandro era. Sim, foi ali. Eu fui voluntária da Junior de 2005. Eu fui em 2006. Opa! Mini empresa no Instituto Estadual de Educação. Evandro, a gente está falando da Junior aqui, ó. Evandro, tamo junto, Evandro. E aí lá eu fui voluntário 2 anos, muito legal. Massa. Aí voltando para Santa Catarina, o que é a vida, agora, a Unimed Santa Catarina, vamos se filiar à Junior Achievement. E aí me convida para fazer parte do Conselho de Administração. Que legal. Então eu estou há 2 anos e meio no Conselho da Júnior, junto com o Evandro, junto com o Rafa, junto com o Otávio, junto com uma turma, o seu Leopoldo, que ali a gente se encontra. Transpiram. Não, ali é sensacional, assim. E aí eu, do meu jeito, e as pessoas veem, né? Hoje uma empresa conectada na Júnior, estamos levando para as outras 22 Unimeds. Lembra da nossa hora, uma vez por semana, discutindo pessoas? Temos a Grazi que devolve isso para as escolas públicas. A gente foi aqui no Jardim Paraíso. Fizemos... Eu tenho acompanhado algumas ações do Michel também. E isso tudo é o devolver. O cooperativismo tem disso. Isso daí não é porque tem alguém dizendo que tem, é porque quando a gente vem, a gente deve até fazer, porque está lá no nosso, acho que é 7º, 8º princípio, devolver à comunidade, devolver à sociedade. E é um ecossistema incrível, né, Evandro? Porque assim, já lembrei do Evandro já. Aqui, ó. Cascais, porque você se percebe num pilar de contribuição e aquilo te retroalimenta em motivação, em crescimento, em altruísmo e entender o nível de gratidão por a gente já ter aquilo que a gente tem ou ter chegado. Porque mesmo que a gente ainda quer continuar crescendo e tá tudo bem. Tudo certo. Mas a gente conseguir olhar e dizer assim, uau, mesmo eu ainda não estando no ápice do que eu quero, eu já tenho um nível de contribuição incrível que lá atrás eu não teria. E talvez isso seja uma mensagem para quem está hoje, né, Cascais? Porque assim, as pessoas, e tá tudo bem querer crescer, eu acho que tem que ter esse desejo de fazer a diferença, de se destacar, mas não esquecer alguns pontos. Isso aí, Lili. Não é linear. Eu acho que essa que tu falou foi muito assim, ó. Não é linear, não é espelhável, se a gente for dizer, não tem de se espelhar. Por mais que seja retórico, é a verdade, cada um vai construir. Não, e talvez olhar hoje pro Cascais e dizer assim, ó, que cara massa, que carreira massa. E pegar alguma coisinha e ajustar na minha realidade. Isso aí. Né? No sentido de inspiração, sim. Com certeza, né? Os caras olham pra mim, cara, faça o que tu vê de bom em mim, mas não diz que faz... porque não existe o ídolo, talvez, não estou dizendo que eu ou qualquer um, mas isso que tu falou foi uma técnica minha de extrair das pessoas o que tem de melhor. Às vezes é o sorriso, às vezes a serenidade. Hoje eu estou ouvindo mais, mas tu fala um monte, imagina o quanto eu falava antes. Aí o cara olha, então realmente o cara olha,
Hoje eu ouço mais, eu tal, mas a essência nunca vai perder, nunca vai perder. E assim, ó, olhando para trás, se hoje tu fosse o manezinho lá entrando na Unimed hoje, o que tu faria diferente? Hoje, teu primeiro dia, né? Idealiza lá o teu primeiro dia de sistema. Tu lembra do primeiro dia? Lembro do meu primeiro dia, eu lembro. Então, Era. o que talvez assim tu anteciparia, se tu pudesse voltar atrás, assim, ó, puxa, isso aqui eu tentaria evitar. Olha, Helene, eu não... Essa pergunta não foi combinada? Não, mas é uma pergunta profunda, porque ela muda a tua trajetória de vida, né? Porque lembra que eu botei alguns gatilhos? Sim. Alguns gatilhos, algumas bifurcações, né? Aí você faz aí do outro lado o seu exercício. Sim. Quais foram as bifurcações da sua vida? Eu acho que eu... Não sei. Talvez eu teria saído mais cedo da casa dos meus pais, sabe? Uhum. Talvez algo que, de repente, eu demorei um pouco para amadurecer mais na minha cidade. Talvez se eu te ver vendo assim, não estou dizendo que isso é certo ou errado, mas o meu processo assim foi um processo mais lento, talvez, viu? Mas no teu tempo, naquele momento. Isso, mas talvez eu poderia com 23, 24 anos, exemplo, talvez ter saído da casa dos meus pais e ter dado até um alento maior para tudo, sabe? Eu demorei muito, meus irmãos saíram antes de mim, são mais novos. Você entendeu? Assim, talvez estou olhando assim na vida, talvez isso poderia me trazer coisas diferentes, decisões diferentes, caminhos diferentes. Acho que provocar uma mudança, um desconforto que seria para ti naquele momento. Seria. Porque o teu recurso era para ti, para estudar, para mais Seria para os meus prazeres, né? Para o que eu digo, era carro, era coisa não era para adquirir bem. Não estava pensando, eu não estou dizendo que isso é certo, mas eu de 33 anos eu fui pagar minha primeira prestaçãozinha do apartamento, na Caixa. Então, e tem gente que com 15 já quer ter, né? Já que quer também ter não precisa, claro. Também não precisa, mas eu acho que com 20 tu já pode começar a pagar um pouquinho. Eu demorei a poupar, talvez eu acho. Entendi. Isso talvez é uma mensagem que eu deva passar. Porque quando a gente chega velhinho, é que a gente tá num caminho, né? É que a gente vai entendendo por que eu não botei segurança financeira. Por que eu não botei R$100 quando eu ganhava 1.000, que eu não precisava. Porque esses R$100 hoje. Poderia. Mas eu nunca tive. Aí que tá, pronto, ó. Eu nunca tive dom financeiro. Eu sempre agora já tá mais equilibrado. Mas era sempre pegando pão devendo. Eu lembro de uma festa, rapidinho, vou contar essa. Eu, estudante pra tal, entramos numa balada, amigo meu, Felipe, empresta R$10 pra mim. Claro, preço R$10. Agora sim, era 100 na época, era muito dinheiro. Cara, na volta, no lanche, ele tava me cobrando os R$10 por esse lanche. Eu olhei, cara, o mundo é assim. Mas Felipe, tu me emprestou, eu não tenho. Então eu vi que eu nunca fui o cara do dinheiro. Tô dando exemplo que eu nunca fui um cara de administrar. Mas talvez essa atenção lá antes, né? Eu acho que isso eu faria diferente. Que não legal. Era nem sair da casa dos pais. Eu até retiro aquilo e como conversar é bom. Porque conversando é que você faz o exercício lá dentro, e clareando, que nem a Faber-Castell vai. Depois tu pega os lápis da Faber-Castell e tu vai pintando. Mas ele vai abrindo para depois tu ir colorindo. É claro que foi isso. Eu poderia, e isso eu devo dizer, e tenho que dizer para essa, guarda os teus 100 pila aí, cara. Quero comprar a calota do carro. Cara, tira uma foto com a calota que ninguém... Mas são essas coisas que que depois a gente vai sentir. E é engraçado, Cascais, porque assim, ó, eu lembro, quando eu comecei a trabalhar, já se falava em previdência privada. Eu ia falar disso agora. E eu pensava em coisas assim, nossa, tem que ter muito dinheiro para colocar em... E eu lembro de uma amiga que fez Empretec comigo, inclusive. Meu Deus, Sebrae, uma semana. 81 dias. 81 dias. Não, desculpa, 81 horas, dava 9 dias. Eu fiz essa época. Aliás, na Júnior eu comecei em 2003. O Empretec eu fiz em 2005. E ela falou assim pra mim, ó, não, eu coloco R$50 hoje, R$150, tá? Eu coloco R$50 na Previdência, R$200. R$50, puxa, então não é muito dinheiro. E eu lembro que dali, com 25, eu comecei a poupar. Porque eu tinha uma ideia de que tinha que ter muito, na época, sei lá, ganhava R$1.600. Perfeito, era isso mesmo. Né? Era isso mesmo. Mas é olhar para isso, né? Isso dá tranquilidade para outras decisões quando a maturidade chega. E aí vou te contar, Ricardo Thiago Dick trabalhava comigo, que era o cara com perfil financeiro. Com seus 28 anos, eu com 28, 27, ele vai lá e me vem com boleto. Naquela época se vinha boleto, né? Sim. Tô com boleto da minha Previdência Privada. Boleto da Previdência Privada. E eu sempre... outra coisa, eu sempre fui do movimento, fui vinculado ao CRA.
Legal. Eu fui vice-presidente do CRA aqui em Joinville, então eu era envolvido. Aqui mesmo, aqui no prédio. Eu era envolvido com o CRA. E eu tinha uma parceria com a Petros, de Previdência. Olha como as coisas chegam. Foi o meu amigo do lado, eu olhando, porra, ganha menos do que eu. É casado, tem filho e já tem Previdência. E eu nem casa tenho. Vou fazer a Previdência, né? E a Previdência eu conseguia pagar. Pô, cara, e assim é o ser humano. O Edson é ser humano como todos os outros, tá ligado? É que a gente não fala, às vezes, dos nossos... Aí o Ricardo foi o cara que me estimulou. Que legal. E o Ricardo era muito... tinha controle. Era certinho, né? Não é que todo mundo tem que ser tão certinho, mas também não precisa ser tão destrambelhado, né? Tu tem o equilíbrio dos dois, sabe? O equilíbrio. Vários Smurfs. Eu precisava só dos Smurfs organizados, disciplinado. E aí, vida também, a gente acha que a previdência privada, ela vem junto com a gente quando a gente se aposenta, né? Não, aí que tá grande sacanagem. Naquela expectativa, ele foi... Para eu comprar meu primeiro apartamento, eu usei o dinheiro da previdência que me serviu de aporte. Sabe quando você tem que dar aquele montinho que tu junta tudo, vai juntando, e dali foi. Vai raspando taxa que nem tem. Minha avó falava, mas meu pai falava, raspando taxa. Ai, Cascais, que delícia. Eu sabe o que é legal, assim, tu falou que tá longe da academia hoje, né? Tá, talvez o projeto. Mas hoje eu te digo que o podcast é uma forma de acessar essas pessoas também. Acho que como transformou a forma de compartilhar, né? E que, assim, hoje a gente tem uma audiência muito bacana. Mas que 2 pessoas sejam impactadas, já tá valendo. Com certeza. Né? E o que é legal, assim, eu gosto muito de perceber assim, o quanto as diferenças nos complementam, né? Neste momento ali do teu colega, poxa, quanta coisa diferente ele tinha de ti, de escolhas de vida, escolhas de carreira. Foi para uma área mais de analítica, né, mais técnica, mas aquela atitude dele ali te influenciou. Perfeito. E talvez te impactou até hoje. Perfeito. Até hoje. Então, a gente olhar para as pessoas com esse olhar assim, que o diferente dele pode me complementar, né? E acolher isso, né? Talvez eu não preciso ser igual, mas eu posso pegar essas coisas que podem me fazer melhor e me crescer mais como pessoa. E adapta ao seu jeito. Eu gostava muito do Excel, eu já programei, então eu tive um raciocínio analítico, que isso para mim, no tomada de decisão, ele facilita muito no processo decisório, né? E aí no Excel tem um comando que é o Ctrl+C, Ctrl+V, né? Aí eu sempre dizia pra turma, Ctrl+C, Ctrl+V especial. Eles olhavam para mim, porque o Ctrl+V, Ctrl+C você copia, Ctrl+V especial você formata do seu jeito. Então que você legal. Pega a essência, mas você vai botar em itálico, sublinhado, outra cor. Aí a grande dificuldade, às vezes que a gente tenta fazer igual. Então ali, qual foi o meu primeiro insight? Guardar dinheiro. Eu não tinha como, claro, sempre tem como. Sempre posterga, tu quer dizer não para ti mesmo. De 4 pizzas da semana, do mês, pode ser uma só. O Ricardo mostrou com um simples boleto em cima, se não tivesse boleto também não teria, e se não tivesse relação também não saberia, Exato. E se não tivesse conexão não saberia. Como é que muitas pessoas me procuram pedindo oportunidade na Unimed? E muitas pessoas querem sair e falam comigo antes de sair para onde elas querem ir. Aí meio que assim, eu olho, eu subo, é o gato de botas, né? Eu subo lá, gato de botas, sobe. Depende, né, Alice? Né? É você que escolhe o caminho, né? É impressionante como as pessoas precisam. Se eu não sei, se as pessoas não falam, se as pessoas não consigam dizer para ti, Leni, tem gente no mercado, não tem. Então as pessoas têm que falar, não com todo mundo. Eu também escolher, né? Eu digo isso assim, ok, hoje cada vez mais claro, tem 1000 na empresa, 1000 colaboradores, mas todos vão conversar com o Edson, com o Donato, ou com os gerentes, não vão. Mas vão ter outros que vão ter mais e outros que vão ter menos. Então a gente tem que encontrar as pessoas para se conectar mesmo. Eu não estou falando nem de hierarquia, eu estou falando de relações. Você pode construir relações saudáveis, sim, e deve construir, sim, dentro das organizações. E essas relações vêm pelo quanto a gente se permite ser nós mesmos. Sim, eu tenho isso. E isso é muito teu, Cascais. Porque assim, tem gente que vai gostar, tem gente que não vai gostar, mas tá tudo bem. Eu tô ok comigo mesmo. O que eu aprendi também, né? Eu acho que é bem legal isso que você traz. Hoje, no cargo que eu estou, na posição que a gente está, a gente tem que ter mais
com todos, mas mais responsabilidade e maturidade. Eu sou um cara emocional, sou um cara emotivo, meu rosto fala por si só. Você trabalha mais seu rosto, ele pode falar menos por si só. Aí você vai pegando... Te denunciar menos. Rancharan. Se você fez escolhas em estar aqui, um síndico levanta a mão para ser síndico, daí o cara olha, por que tá falando isso, Edson? Se eu estou aqui para liderar pessoas, eu tenho uma responsabilidade. Se um síndico, não, ele é um morador, não, ele levantou a mão, ninguém levantou a mão dele. Quando ele levantou a mão, ele assume a responsabilidade sobre todo o prédio. Os caras olham para mim, sim, professor. Alguém pegou a tua mão da licença e fez você ser síndico? Ninguém fez isso com você. Eu escolhi. Você não é o rei da Inglaterra ou o príncipe, ou você vai casar comigo, porque essa é a cena, né? Nós não estamos dançando valsa. O senhor escolheu ser síndico. Então, quando você escolhe, você tem que representar aquelas... Olha, então o senhor tem uma postura, o senhor tem um comportamento. Aí o cara olha e faz todo o sentido. Por quê? Porque o síndico é uma profissão nova. E olha a discussão que a gente estava fazendo. O síndico não está preparado para ser síndico. Esse era o tema da discussão, tá? Que realmente não está. Você não forma síndico. Síndico é uma necessidade da vida moderna dos últimos 50 anos. Então, os prédios, se você for estudar 50, 60, 70... Então, os síndicos eram os moradores, o síndico profissional existe agora em um mercado por isso. É verdade. E aí eu trago isso pro meu cargo. Para minha responsabilidade, para um presidente de uma Unimed, para um superintendente, para qualquer um. Então, se eu tô ali, eu tenho uma responsabilidade, tô ali, eu tenho que ter, e tenho, é isso em qualquer, é uma diferença de líder e analista, né? Os caras olham para mim, não, vocês são líderes também. Não, mas eu não tenho equipe, chefe. Tem isso, cara. Tu é líder do teu processo. Exatamente. Aí o cara olha para mim, não, mas o processo não reclama, não falta. Que bom, cara. Não sente dor. Mas continua estando ali, não, precisando mas olha, de gestão. Porque, não, olha que legal isso, quando consegue, que é tudo muito novinho, as pessoas são tudo muito novinhas. Não, tu é líder do teu processo, cara. Depois, quando tu passar por esse estágio, tu vai ser líder de pessoas. Depois vai ser líder de coordenadores. Depois vai ser líder de gerentes. Depois vai ser líder de empresa. Depois vai ser líder de cidades. Depois pode ser líder de um país. Cara, aqui tá tudo, cara. E não precisa ser só o presidente da República. Pode ser líder do país do teu segmento. E aí eu acho que as lideranças são assim, sabe? Então, a diferença entre todos são líderes nesse conceito, né? O analista, o líder de processo e o líder de pessoas. E é isso, né, Leni? A gente e assim, uma outra coisa também, né? Você tem que falar isso sempre, né? Porque daí quer dizer que você acredita, é a sua fé, é a sua crença. Eu acho que a crença da gente é aquilo que a gente repete várias vezes. Então, se eu repito várias vezes, vou brincar um pouquinho aqui, eu gosto de tomar sorvete de coco, poxa, então eu tenho uma crença minha que o coco faz bem, sorvete, porque eu gosto daquilo. Se eu gosto de estar com os meus amigos em convívio social, familiar, pô, é uma crença minha, é bom pra mim, é um princípio. Valor pra ti. É valor, pô, se faz bem eu sentar numa mesa e poder te ajudar, assim, ele ajudar, não é o verbo ajudar, ou facilitar, né, cara? Eu acho que é não atrapalhar. Acreditar em ti, né? O cara tá livre, o cara quer uma chance, o cara às vezes tá perdido, e aí hoje a gente pode fazer isso. A gente vai acertar, a gente vai errar, mas a gente não vai se omitir. Eu acho que é isso, sabe? E a vida me trouxe até aqui hoje com esse propósito. Não tem, outra coisa, às vezes, aí depois quer ser prefeito, cara, ou carreira pública, né? Não de qualquer um, porque o cara chega aqui, não é todo mundo. Também é para todo mundo. Eu acho que isso também não é para todo mundo. Às vezes não é. Tem gente que tem superpoderes, que consegue sair daqui, ser jogador de futebol, ser senador, ser tal. Não é para todo mundo. Então, uma tem mensagem. Que ser uma escolha consciente. Uma mensagem que eu dou, às vezes escolhe o teu, cara, e não tá nada errado, sabe? Às vezes escolhe, de repente, teu caminho aqui, ele vai tentando. E não sofra por isso, a gente sofre tanto por coisa dos outros, né, cara? Eu acho que a gente, às vezes, muitas vezes, Cascais, a gente fica cedendo a uma expectativa do outro. E a gente não faz aquela escolha consciente, assim, da felicidade, né? Porque casou, tem que ter filho, tem filho, enfim, a gente cria alguns ciclos obrigatórios e a gente não faz aquela leitura assim, mas é o que eu gostaria para mim? Né? Brincadeiras à parte, eu escolhi ser mãe depois dos 30. Perfeito. Numa família que toda a minha família foi mãe até os 25. Olha só. Né? E assim, não é por ausência mas é por uma escolha consciente de buscar outros caminhos para ser menos difícil depois.
né? Enfim, eu acho que não é fácil. Ser autêntico não é fácil. Ser autêntico não é fácil. Não é fácil, porque a gente não tem como perguntar para o outro assim, onde é que dói? Não, a gente tem que sentir a nossa dor e ter consciência da dor que fez parte da nossa escolha. Perfeito. Mas é libertador. E acho que cada um tem seu momento, sabe? Acho que não acelere. Tinha um filme, não sei se ainda passa, um filme chamado Clique, na nossa época, lembra? É verdade. Que o cara tinha um controlezinho remoto e ele conseguia avançar. Talvez todo mundo quisesse ter o controle do clique. Não vale a pena. Não vale a pena. Viva a sua vida, deixa a vida dar seu play e deixa ela acontecer. Trilhe, escolha os personagens certos, escolha os se errar, troque logo. Troque logo, faz parte, ninguém acerta tudo, é isso mesmo. Onde as pessoas te acham, Cascais? Pô, elas Porque me acham. Porque é difícil te achar, né? Elas me acham, vou brincar, elas me acham com a Daniara, que sempre cuida de mim. Adoro a Daniara. Querida. Meu Deus. Não, e assim, ó, ninguém vai sozinho, sabe? Todo mundo vai, seja quem for. Você tem os teus, sabe? Isso o Dr. Rujamin sempre falava. Não os teus, brother, que vai cuidar de ti. O verbo cuidar eu uso com muita apreciação, tá ligado? Que o verbo cuidar, ele não se fala de amor em cuidar. Eu posso cuidar quem eu não conheço. É o zelo. Eu posso cuidar quem eu não conheço. Eu não posso amar quem eu não conheço, mas eu posso cuidar. Aí, pô, se pode ter alguém na rua passando mal, eu vou cuidar dele. E eu não amo ele. Olha como a diferença de amor e cuidado pode ser num simples ato. A ação do amor, né? Não, ele pode ser consequência do que eu tenho, mas eu quero dizer que eu não conheço aquela pessoa e eu posso cuidar dela. Tô indo assim num exemplo que vem. Sim, e os exemplos, eles vêm, né? Eles vão surgindo aqui, a gente vai olhando. E aí, imagina se você convive com alguém, como que você não vai cuidar dela? Aí é que vem a pergunta mais profunda ainda, né? Se a primeira faz muita lógica, se eu não o conheço, eu o cuidarei, Imagina. Como é que você que convive, independente se você pensa igual ou diferente, não é o conceito do concordar, é do conceito de cuidar. Como não tem um bom dia, boa tarde, boa noite? Como não tem você veio bem? Como não tem como é que foi o final de semana? E aí, como é que tá sua família? Se formou na faculdade? Qual foi o presente? Esse é o cuidado. Ixi. Até porque num tempo de sem tempo, né, Cascais? Meu Deus, não dá pra parar e dizer assim, oi. Tu tá bem mesmo? Tu pintou o cabelo, Leni? Quanto tempo? Eu também. Para. Tão pequeno, mas quer dizer que a gente nota um do outro. Quando a gente se para, a gente se vê. Quando a gente se para, a gente se vê. Daí é isso. E eu tenho muito disso com os meus, né? Porque lembra que eu falei que são poucos e bons? Outra coisa, não adianta ter 100, não adianta, tu tem que ter os teus 10, 15 que pensam, 10 comigo, e eles também têm comigo. Quando eu falo é linear, não é... Isso que acontece. Não é hierárquico, nada do que você está falando aqui é hierárquico, porque daí não tem valor nenhum, bro. Aí tu bota a boina, né? Exato. Aí tu só bota as insígnias, o que eu tô falando aqui até é tudo da relação da vida. Depende do cargo, é isso, depende do cargo. A pessoa ela vai te seguir, ou ela vai se conectar pelo que tu ao longo fez por ela viu em ti e tal, independente do... Então o cuidar pra mim são das pessoas que fazem da minha jornada e eu da jornada delas. É isso, tá? Não é hoje eu não cuido mais dela porque ela não tá comigo. Oi! Lembra o cara da rua que eu não conhecia? Tu não faz sentido eu não cuidar. É da jornada. E eu chamo muito isso de jornada. Por quê? Até pra fechar pra eu... Todo ano, Roma nos ensinou assim, os romanos, começa-se em janeiro e termina-se em dezembro. Todo ano é uma jornada, é um grupo novo, o esporte traz isso para nós, eu preciso trazer um pouquinho para as organizações. Então eu tenho uma temporada, a formação é uma, tu tá tendo filho, eu tô fazendo, o mindset, o teu hormônio é um, tudo. Mas são as mesmas pessoas, já acabei de dizer que não são. Por N elementos, mudou a empresa, mudou o projeto. Como é que vai ser a jornada desse ano? Eu construo jornadas. Acho que essa é uma forma de gestão das pessoas. Não constrói o planejamento do ano. Isso todo mundo já tem. Constrói a jornada, é mais leve, né? Qual é a jornada do ano? Tu enxerga mais o final, né? Tu vê mais a pessoa, né, Aurora? Tu vê se aquela pessoa realmente está cortando a maçã ou está cortando a laranja. É por que tu olha? A pessoa saber. Se ele não está olhando para a fruta, ele não sabe como ela está cortando, ele só está cortando porque tu mandou. Aí o cara olha para mim, se corta diferente laranja e maçã. Faz sentido, né, Leni? Só que para ele não importa a fruta, ele só tá fazendo. A partir do momento, cara, qual fruta nós vamos cortar? Porra, mestre, eu faço um suco de laranja, pronto. Vai ali no bem do campo, ali no Companhia do Campo, meu, escolhe a melhor laranja e traz para...
Meu Deus, isso eu tô dizendo um cuidar, Olhar. um fazer, um olhar, um envolver. Quem sou eu para escolher a laranja, Leni? Isso é respeitar, a gente fala um pouco de não julgar, de delegar, de ter. Só que é um exercício que tu bota tudo contínuo, tu é feito de tempos e movimentos, emoções, De seres entregas, humanos. né? Mas se tem o princípio do cuidar, olha o que aconteceu aqui quando eu cheguei. Pô, chegou? Pô, tá bem? Pô, cuidar. Mesma coisa acontece. E como me acha, né? Então, me acha pelo LinkedIn, tá? Grupo Unimed Santa Catarina, empresa Edson Cascais Lisboa Júnior. Tá lá, pode achar. Bem português. Bem português, Portugal. Me acha pelo Instagram, Boca Cascais. E lá tem, pode pela Lenir também, né? Quem quiser. A gente vai compartilhar. À disposição. Vai compartilhar aqui. no nosso YouTube, no nosso Spotify. Muito vai feliz ter várias... aqui, muito obrigado. Obrigado, Cascais. Eu acho que a gente tem, assim, a gente tem sempre muitas conversas. Isso mesmo. Mas nunca foi essa conversa, né? Essa conversa com contribuições, com a tua jornada. A gente sempre conversou sobre muitas coisas. Verdade. Mas essa eu acho que a gente se permitiu ter uma linha mestre, que era a tua carreira, né? E eu não tinha dúvidas, assim, do quanto tu ia trazer algumas dores, né? Porque às vezes quem olha de fora pensa assim, nossa, que Instagram massa, né? Jurerê, aquela coisa toda, mas assim, o que te formou para estar aqui? E eu acho que tem uma coisa muito tua, Cascais, que é a generosidade, né? E o princípio da lealdade. Porque a tua lealdade, assim, de se comprometer e ir atrás para realmente entregar. Para mim, isso é lealdade. Não é lealdade só sobre caminhar junto, mas é caminhar junto mesmo quando o outro não está. Sabe? Isso é muito teu. Então, eu realmente quero te agradecer muito, assim, sabe? Porque eu sei que a tua agenda não é fraca, né? E eu acho que de proporcionar essas inúmeras reflexões que vai, sim, gerar para quem for ouvir esse nosso bate-papo. Muito obrigada. Leni, eu que agradeço muito mesmo quando você fez o convite. Eu botei como prioridade para mim. Obrigada. Botei mesmo, acho que seu trabalho é lindo, acho que a gente tem que falar de pessoas, são por elas precisam da gente, como a gente precisa delas. E se a gente está no nosso momento de a gente poder fazer, a gente poder retribuir, às vezes é uma palavra, é um podcast, é um vídeo, é um insight. E eu sou muito contigo, assim, você falou, é 1, é 2, é 3, não importa. Não importa, como pode ser 4, 5, 100. É a profundidade que isso vai gerar. E aí vai tocar. E sempre toca. Continue, obrigado e bora, né? Bora fazer a roda girar, tá bom? Obrigado. Obrigado, tá? Beijo.